Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos fazer a nossa oração inicial para que o Espírito Santo nos ilumine em mais este momento da graça de Deus com todos esses aprendizados. Espírito Santo, amor do Pai e do Filho, inspirai-me sempre aquilo que devo pensar, aquilo que devo dizer, como devo dizê-lo, aquilo que devo calar, aquilo que devo escrever, como devo agir, aquilo que devo fazer, para procurar sempre a vossa glória, o bem das almas e minha própria santificação. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. Muito bem, estamos aqui em mais uma aula do primeiro módulo que fala sobre a criação de todo o cosmos. E na última aula nós estávamos refletindo um pouco sobre o trecho do livro do Gênesis que se refere ao capítulo 3, capítulo 3 do livro do Gênesis, versos 1 em diante, o qual tem aquele contexto sobre a sedução da antiga serpente e a queda, a culpa tanto da mulher como do primeiro homem, Eva e Adão. E então Deus volta do seu passeio e Deus pega os dois em flagrante. Flagrou, tanto a mulher com o pecado e o homem com o pecado. Bom, brincadeiras à parte, onde que isso vai culminar? Qual é a consequência do primeiro pecado de Eva e Adão? Como que isso agora vai se desenvolver na história da criação do ser humano? Eu creio que, em primeiro lugar, agora, para a nossa reflexão, é importante nós tomarmos aqui uma base do Catecismo da Igreja Católica, no seu número 1849, ele tem uma definição sobre o que é o pecado. Nós vimos ali, desobediência, Adão e Eva desobedecem a Deus e já sabemos que desobedecer a Deus é uma falta grave. Mas vamos ver o que o Catecismo da Igreja Católica diz a respeito do pecado. Ele diz assim: o pecado é uma falta contra a razão, a verdade, a reta consciência. É uma falha contra o verdadeiro amor de Deus, uma falha contra o verdadeiro amor de Deus e para com o seu próximo igualmente, por causa de um apego perverso a certos bens. Tem uma causa, o pecado, o apego demasiado a alguma coisa. Apego de Eva, em primeiro lugar. Queria ser aquilo que a antiga serpente falou, queria ser uma deusa. Aqui entre nós, ela já era uma deusa no paraíso, porque Deus criou ela perfeitinha, ao lado do homem, Ela já era considerada, se assim podemos dizer, lá no paraíso, ela era a rainha do paraíso. Adão, de um certo ponto de vista, era o rei do paraíso, um para o outro, mas não, Então, ela se apegou ao que a serpente estava querendo propor para ela, se apegou a uma coisa maldosa, maléfica e abriu mão do que Deus pediu. O pecado fere a natureza do homem e atenta contra a solidariedade humana. Foi definido como uma palavra, um ato
ou um desejo contrário à lei eterna. É o parágrafo 1849 do Catecismo da Igreja Católica. Então, olhe bem, se trata de um ato, um desejo, uma palavra que contraria a lei de Deus, a lei eterna. E agora, se nós entrarmos naquele contexto, né, de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, versos 19 em diante, ali tem uma lista enorme sobre o que o pecado inicial, o primeiro pecado, né? Nós vamos chamar isso mais tarde, na tradição da igreja, né? Nós vamos chamar de pecados capitais, 7 pecados capitais. Mas isso também será tema de uma outra aula. Apenas aqui um pequenino spoiler, tá? Isso será tratado com mais propriedade em um outro módulo. Mas apenas aqui para enobrecer ainda mais essa fala do Catecismo da Igreja Católica. Então, aquele pecado inicial vai colocar na vontade humana um distúrbio, um descontrole interno, o qual nós vamos dizer que o ser humano ele se torna uma pessoa concupiscente, ou seja, uma pessoa tendenciosa ao pecado, ao erro. E deste pecado inicial, o pecado que muitas vezes dizemos original, irá ali então haver várias vertentes de outros tipos de pecado, outras ações. Tá? Uma primeiríssima é esta: agir contra a voz de Deus, agir contra a lei eterna que Deus criou para o ser humano, né? Então, este é uma definição clássica, mas em nossos tempos atuais, nós percebemos então que a antiga serpente, infelizmente, né, ela fez multiplicar todo esse cenário, o qual o ser humano ele pode, por vezes, cair em diversos pecados. Por isso, então, nós notamos ali que houve, naquele cenário, uma sedução. E a mulher, então, ela foi enganada pela serpente, enganou seu marido. Significando o quê? Quero chegar aqui. Veja você o que acontece. Uma pessoa é envenenada pelo mal. É muito importante a oração da igreja. É muito importante a oração do corpo místico da igreja, que são todos batizados. A oração somada à penitência, a jejuns, mortificações, né? Enfim. Ela muito contribui para que o ser humano que recebeu ali uma picada da antiga serpente, né, foi envenenado pelo mal, a oração da igreja muito ajuda para que tais pessoas sejam novamente convertidas por Deus. É importantíssimo isso, por quê? Porque acontece agora, né, aquilo que a serpente fez com Eva. Quem é mordido pela serpente vai tentar multiplicar aquele mal. O que Eva fez com Adão, com seu marido. Bom, ali então eles recebem já uma sentença de Deus, né? E aquela sentença a qual Deus vai expulsar ambos do paraíso, né? Não merecem mais viver na presença de Deus, até o presente momento não, porque após a expulsão, seja de Eva e de Adão, para o mundo terreno, então Deus diz agora que a mulher vai sofrer em tempo de suas gravidezes, o homem vai ter que agora
comer com o suor do seu trabalho, enfim, né? Haverá então agora uma peregrinação em uma terra que já não é mais o paraíso. No paraíso, Deus tinha entregado tudo ao ser humano. Agora expulsos, além de conseguirem, pelo próprio esforço, pelo próprio trabalho, todo o seu alimento, toda a sua refeição, sua estadia, sua moradia, né, os seus meios, né, de locomoções. Então agora o ser humano ele terá o paraíso fechado para ele. Ele rompeu com Deus, então Deus expulsou ambos do céu. E neste momento da expulsão, então Deus ele coloca para guardar o jardim do Éden 2 querubins com espadas flamejantes, né? 2 anjos. 2 anjos guardam a porta do céu até que se conclua um novo plano que Deus vai elaborar. Porque Deus não deixará a sua criatura, o homem e a mulher, à mercê da própria sorte, soltos para que o mal domine totalmente sobre a vida deles. Não. Deus é por amor. Deus criou por amor e Deus agora irá fazer um projeto de salvação, de resgate de toda criatura humana. Ele fará esse projeto por puro amor. E como é que isso vai acontecer? O versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, ele já nos dá essa perspectiva, tá? O versículo 15, né? Então, o próprio Deus, ele diz assim: porém hostilidade entre ti, ele está dizendo para a serpente, entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a descendência dela, e ela te esmagará a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Aqui então está num contexto o qual a tradição da igreja chama de proto-evangelho. Proto-evangelho, né? Proto, primeiro evangelho, boa nova. Então aqui já acontece o primeiro anúncio da salvação. Por isso é chamado de proto-evangelho o versículo 15 do livro do Gênesis, do capítulo 3 do livro do Gênesis. Deus então ele já elaborou, ele já sabe o que vai acontecer. Então vai ter uma nova mulher, né? Ele está dizendo: vou colocar a hostilidade entre a serpente, o anjo decaído, e uma mulher. Que mulher é essa? Aquela que Deus vai preparar para se tornar mãe do seu filho unigênito. É justamente dessa mulher, conforme narra-se, versículo 15 do Gênesis, que irá nascer o Salvador. É dela, né? É dela, do ventre dela que nasce, né? Porém, hostilidade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Ela te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, né? E aqui então se trata de uma hostilidade fundamental entre a serpente e toda a humanidade. Vai nascer ali, naquela ocasião, já no primeiro anúncio de Deus sobre o restauro da humanidade decaída, nascerá uma hostilidade entre a antiga serpente e aqueles que serão chamados os eleitos de Deus. E um momento como este é muito importante, por quê? Porque este projeto de salvação de Deus, a partir da queda do primeiro homem e da primeira mulher, vai culminar na encarnação de Jesus Cristo. Só que antes de chegar a Jesus Cristo, existe um percurso histórico
da história da salvação, que começa já agora no livro dos Gênesis. Depois teremos ali a descendência de Adão e Eva, algumas tribos começam a se dispersar, depois teremos Abraão, teremos Moisés, nós teremos ali os reis, os profetas, até que chegue lá, né, dando um salto já, até que chegue na encarnação, no Novo Testamento. E aqui então, é importante que ao menos alguns trechos veterotestamentários nós tomemos conhecimentos, trechos bíblicos do Antigo Testamento, em que nós vamos perceber que aquilo que Deus anunciou como um projeto de salvação, que acabamos de ler no versículo 15 do capítulo 3 do livro do Gênesis, né? Esse projeto de Deus, ele irá perpassar toda a história da antiga aliança. Então será importante, né, analisarmos, né? Não vamos analisar todos os livros, logicamente, não temos condições nenhuma, aliás, nem eu tenho essa condição também de analisar ele todos os detalhes, né? Não posso me iludir e iludir alguém, não, só quero ensinar o que eu já aprendi da igreja, só quero ensinar aquilo o que está ao meu alcance. Mas alguns trechos pesquisados que a igreja, que o magistério da igreja, alguns teólogos de ponta, né, nos oferecem como fonte de pesquisa, então alguns trechos do Antigo Testamento nós iremos analisarmos juntos, para que assim você possa crescer cada vez mais na sua fé em Jesus Cristo. Eu tenho certeza que você vai se admirar com alguns trechos bíblicos que serão destacados, e acredito eu que muitos deles irão surpreender até mesmo você que já tenha uma caminhada de igreja, algum conhecimento. Serão trechos de muita profundidade e com algumas vertentes religiosas que pode ser que nos surpreendamos cada vez mais ainda com esse grande Deus que sempre nos amou e sempre vai nos amar. Vamos agora à nossa próxima aula. Muito obrigado por nos acompanhar. Até a próxima, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.